Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao tópico que nós vimos tratando dos sujeitos do processo. E nos sujeitos do processo, nós já havíamos falado do juízo, quando tratamos da figura do juiz e dos auxiliares do juízo. E agora nós estamos a tratar das funções essenciais à administração da justiça. E aí, quando da análise das funções essenciais à administração da justiça, devemos falar do Ministério Público, que já falamos, da Defensoria Pública, que já falamos, e agora da advocacia. E é nesse tópico aqui que nós vamos nos centrar, na advocacia. Nós já passamos a análise dos outros tópicos, até agora apresentados, e agora nós vamos tratar a respeito da advocacia. Então o vídeo de hoje se destina à análise da advocacia. A advocacia é essa que pode ser pública ou privada. Podemos falar em advocacia privada ou advocacia pública. A advocacia privada, ela está regulamentada ou ela está referenciada no artigo 133 da Constituição Federal. E ela está, enquanto que a advocacia pública está mencionada nos artigos 131 e 132 da mesma Constituição Federal. No entanto, meus amigos, é possível que nós venhamos a falar em um regime jurídico padrão, ou em um regime jurídico base, ou em um regime jurídico uniforme, de modo que ele venha a ser aplicado tanto à advocacia privada quanto à advocacia pública, esse regime jurídico padrão. E aí esse regime jurídico padrão se dará pela análise do Estatuto da OAB e pelos dispositivos do Código de Processo Civil. O Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Então nós venceremos a análise do regime jurídico padrão e trataremos também posteriormente de normas especiais. Então há um regime especial para a advocacia pública.
É porque o advogado público, além de ser advogado, ele é um agente público. E aí há lá um tratamento público, publicizado da atividade de advocacia pública. Tá certo? Bom, então vamos começar por esse regime jurídico padrão, esse regime jurídico uniforme. Veremos agora noções gerais a respeito da ideia, então, noções gerais sobre a advocacia. Bom, uma primeira consideração que nós devemos desde logo tratar com os senhores é que o advogado ele é um profissional especializado, um profissional que detém conhecimento jurídico. Advogado é aquele bacharel em direito que é aprovado no exame de ordem, inscrito, portanto, nos quadros da OAB. O advogado, por conta dessa característica, ele é, portanto, essencial para algumas garantias fundamentais do processo, como a garantia de acesso à justiça. Nós voltaremos a tratar aqui que o advogado é imprescindível, inclusive, para que se configure a capacidade da parte. Nós já tratamos aqui no curso da capacidade postulatória. Para que a parte esteja em juízo, para que a parte complete a sua representação em juízo, é necessário que ela esteja representada por um advogado. É o que consta lá do artigo 103 e 104 do CPC. Tá? O advogado é essencial ao acesso à justiça, ele também é essencial ao contraditório, à ampla defesa. É por isso que afirma-se que o advogado ele é indispensável ao Estado de Direito. Por que é possível afirmar que o Estado ele é indispensável ao Estado de Direito? Porque é por meio da advocacia que nós temos a vivência, a experiência prática dos direitos que são previstos de modo abstrato no ordenamento jurídico como um todo. Uma das principais características da legislação é serem normas gerais e abstratas. E aí você precisa concretizar isso, e você precisa tornar isso, levar isso ao judiciário. Vejam o que consta do artigo 2º do CPC, característica da inércia da jurisdição. O processo se inicia por atividade da parte, e a parte precisa estar representada por advogado. O advogado é esse profissional técnico, portanto, que detém uma capacidade, que preenche a capacidade postulatória da parte. Acaba sendo, portanto, o reconhecimento da complexidade jurídica e da necessidade da parte estar em juízo por meio de um profissional especializado, um profissional que detém conhecimentos técnico jurídico. E esse profissional que nós estamos estudando é o advogado. O professor Piero Calamandrei, um jurista italiano, processualista italiano que exerceu muita influência no direito processual civil brasileiro, ele se refere como uma das características da advocacia a respeito da parcialidade institucional. O que significa parcialidade institucional? É que o advogado ele deve estar preocupado com a tutela dos interesses, com a defesa dos direitos do seu representante. Ao passo que, do outro lado, nós teremos uma outra parte que, da sua maneira, estará também representada em juízo por um outro advogado, que terá também a característica da parcialidade institucional. E aí acaba que isso nos traz uma ideia de equilíbrio do sistema, ou uma ideia de ponderação, até mesmo com a lógica da imparcialidade
do juiz. A imparcialidade do juiz. Ela é contraposta com a ideia da parcialidade institucional do advogado. Tá certo? Bom, para complementar aqui algo que nós já vimos e já falamos nesse vídeo de hoje. O advogado, a presença de um advogado em juízo é um pressuposto processual de validade do processo. Pressuposto processual de validade do processo, mais especificamente, o pressuposto processual da capacidade postulatória. É imprescindível que a parte esteja em juízo representado por um profissional técnico para a defesa dos seus interesses, para o bom exercício do contraditório como direito de influência no resultado final do processo. Quem é que detém a capacidade postulatória em nosso ordenamento? Quem é que pode representar a parte como capacidade, como capaz de postular? O advogado. É isso que nós vamos encontrar no artigo 103 do CPC. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem do Advogado do Brasil. Então, nós encontraremos no artigo 103 do CPC e também no artigo 1º do Estatuto da OAB, que mais uma vez eu lhes digo é a Lei 8.906 de 94. Agora, em todos os casos, será sempre necessária a presença do advogado? Não, em alguns casos nós temos previsões excepcionais, exceções. Primeiro caso excepcional, artigo 9º da Lei do JEC, a Lei 9.099 de 95. Lá existe a previsão de que nos juizados especiais cíveis, demandas de até 20 salários mínimos não dependem da pessoa, não dependem de representação por advogado. Uma outra previsão, esse mesmo artigo 1º, mas agora o parágrafo 1º do Estatuto da OAB, prevê que para os casos de habeas corpus não se precisa de representação por advogado. Nesses casos, ocorre o que a prática ou a doutrina chama de ius postulandi, quando a parte detém em si mesma, a própria parte, a representação, a capacidade postulatória, sem a necessidade, portanto, de uma representação por advogado. Esses não são os únicos casos, tá? Na Justiça do Trabalho tem também algumas hipóteses, mas esses são os principais casos que nós vamos trazer aqui. Um outro tópico importante para falar a respeito da advocacia é o que se refere, é o que consta a respeito da procuração. Para que o advogado atue em juízo representando a parte, é necessário que ele junte aos autos a procuração. E o que é a procuração? Bom, procuração é o instrumento do mandato. Essa ideia de representação é, tecnicamente, um contrato de mandato, quando você atua em nome de outro. E o instrumento desse mandato é a procuração. Quem trata da procuração é o artigo 104 do CPC. E ele traz lá uma regra, que o advogado tem que juntar a procuração. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então a regra é que tem que juntar a procuração. Mas ele tem uma exceção, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. E aí, nesses casos, nessas ressalvas, nessas hipóteses excepcionais, os parágrafos vão dizer das hipóteses de complementação, de ratificação. Então, aqui, ó, o caput
traz a regra da necessidade de se juntar à procuração e os parágrafos 1º e 2º tratam da necessidade de ratificação. Ou seja, quando o ato foi praticado pelo advogado sem a juntada de procuração, em quais hipóteses? Para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, parte final do 104. Aí diz o parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período o despacho do juiz. Então, o advogado tem 15 mais 15 dias. 15 dias iniciais mais 15 dias prorrogáveis por despacho do juiz. E o parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz. O Código anterior tratava como inválido. O Código atual trata como ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Tá? Então, tem que ratificar sob pena de ineficácia. Ratificação sob pena de ineficácia. Bom, ainda falando sobre a procuração, nós temos que tratar a respeito dos poderes do mandato. E aí quem trata disso é o artigo 105. O artigo 105 trata dos poderes gerais. A procuração transfere o que se chama de poderes gerais, mas há também poderes específicos. Esses poderes específicos vão exigir, portanto, menção expressa. Menção expressa ou cláusula específica. Então vamos lá, está no artigo 105 a previsão. Vejamos. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, pode ser particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Todos, menos receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. Esses casos devem constar de cláusula específica. Tá? Então, existem os poderes gerais do foro, que são todos menos esses que estão delimitados no artigo 105. Receber, dar quitação, receber citação, tá? Renunciar à pretensão. Para isso, precisa de cláusula específica, ou poderes específicos concedido no mandato. Nós devemos falar também, quando se fala de advocacia, tratar dos direitos dos advogados. E esses direitos, eles existem para permitir o bom desempenho, o desempenho adequado a contento da função. Essa função advocatícia que é essencial à função jurisdicional. Bom desempenho da função, seja dentro ou fora de qualquer processo. Ou seja endo ou extra processual. Quem é que disciplina a regulamentação desses direitos? Artigos 7º do Estatuto da OAB e artigo 107 do CPC. Artigo 7º do Estatuto da OAB e artigo 107 do CPC. Nós vamos transformar o vídeo de hoje numa aula extensa sobre Estatuto da OAB, não é a ideia aqui, mas uma leitura rápida de alguns dispositivos do artigo 7º. Diz lá, artigo 7º do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94.
são direitos do advogado. Inciso 1º, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2º, a inviolabilidade de seu escritório ou do local de trabalho. Inciso 3º, comunicar-se com seus clientes, pessoal ou reservadamente. Inciso 5º, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. E, na sua falta, em prisão domiciliar. Inciso 8º, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 11, reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 16, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 15, ter vista dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Então, o artigo, tem diversos outros, tá? O artigo 7º do Estatuto da OAB, ele é mais generoso um pouco. O artigo 107 do CPC, ele é mais contido. Ele afirma que o advogado tem direito a examinar em cartório de fórum ou secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá o acesso. Inciso 2º, outro direito, requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Inciso 3º, retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Então veja que pelo artigo 107 nos é atribuído apenas 3 desses direitos, mas nós temos também o Estatuto da OAB com uma previsão mais generosa quanto ao direito. O que nós temos que falar ainda sobre os direitos do advogado é a respeito dos honorários. Os honorários, eles estão previstos no artigo 22 do Estatuto da OAB. E esses honorários, eles podem ser honorários convencionados, que são os honorários contratuais, relação da parte com o advogado. Pode ser honorários por arbitramento judicial, caso em que o advogado está atuando por ausência de defensor público na área, na localidade, aí há nomeação de advogado pelo juiz e arbitramento judicial dos honorários, e que serão pagos pelo Estado. O próprio artigo 22 trata, e seus parágrafos tratam disso, e tem também os honorários de sucumbência. Sobre os honorários de sucumbência, é a outra parte, é a parte que perdeu a demanda, é a parte sucumbente, que vai junto com a condenação ou junto com a prestação devida, que não necessariamente é uma condenação de pagar a quantia, ela tem que pagar, tem que remunerar o esforço depreendido pelo advogado. Veja, independentemente dos honorários convencionados com a parte do advogado. Então, aqui é preciso perceber que esses honorários possuem natureza diversa, distinta. Sobre os honorários de sucumbência, a ideia também não é transformar isto em aula de honorários de sucumbência, isso pode ser visto em uma outra aula, em uma outra hipótese. Vejam o que dispõe o artigo 85, parágrafo 14 do CPC. Esse dispositivo ele vem a reconhecer o que a jurisprudência do STF e do STJ já afirmavam a respeito da natureza alimentar dessa verba do advogado. Tá certo? Bom,
Além de direitos, evidentemente que os advogados têm também os seus deveres. E aí, a respeito dos deveres do advogado, nós temos que falar do artigo 33 do Estatuto da OAB. E o Estatuto da OAB, no artigo 33, determina a observância ao Código de Ética e responsabilidade da OAB. Nesse Código de Ética e Responsabilidade da OAB, nós vamos encontrar regras gerais a respeito do dever de sigilo profissional, regras a respeito de honorários, a cobrança, a fixação dos honorários do advogado, com vistas a evitar o aviltamento da profissão. O advogado não pode cobrar honorários baratos demais para o seu cliente, aqueles honorários contratuais. Regras a respeito da publicidade, regras a respeito da acumulação de funções do advogado. Isso tudo previsto no Código de Ética e Disciplina. Então, o advogado tem o dever de respeitar, de seguir o que esse Código de Ética determina. Além disso, também no artigo 31, agora do Estatuto da OAB, determina algumas providências muito importantes. O artigo 31 do Estatuto da OAB determina que nós podemos definir na ideia de decoro do advogado. O advogado deve ser, diz o artigo 31, merecedor de respeito. Merecedor de respeito. O advogado deve contribuir com o prestígio da classe. O advogado deve atuar com independência e sem receio. Independência e sem receio em relação aos magistrados e qualquer autoridade. E, além disso, evidentemente, o advogado deve também atuar de acordo com a boa-fé. É o que consta do artigo 77 do CPC. Todo aquele que atua no processo deve agir de acordo com a boa-fé, deve agir em respeito à boa-fé. Bom, e para fechar a análise da advocacia privada, a ideia de responsabilidade. Sobre a responsabilidade do advogado privado, ainda nesse regime inicial, nesse regime padrão, nós temos que mencionar aqui o que consta do artigo 32 do Estatuto da OAB. E lá consta que o advogado responde ou será responsável pelos atos que praticar com dolo ou culpa. Veja que diferente dos outros sujeitos processuais que vimos analisando até agora, como o juiz, o promotor, o membro do Ministério Público, o membro da Defensoria Pública, para a advocacia apareceu aqui a culpa. É porque os advogados não são agentes públicos, pelo menos nessa visão inicial dessa leitura padronizada da advocacia. Tá certo? Bom, então essas são considerações, mais uma vez pontuando aqui para os senhores. Então o que nós vimos até então são considerações a respeito de um regime jurídico, padronizado, padrão ou uniforme,
para os advogados ou para a advocacia privada e para a advocacia pública. No próximo vídeo, eu vou destacar com os senhores o que a advocacia pública tem de diferente. Porque a advocacia pública, o advogado público, além de ser advogado, ele é um agente público. Então, ele vai atrair algumas normas especiais. Mas aí vamos deixar para ver no próximo vídeo, para esse não ficar extenso demais. Então, é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.